Amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E eu te peço, curta, compartilha, comente, se inscreva neste canal para que o Evangelho de Cristo Jesus ele seja anunciado entre o mundo. E amados, o Senhor tem uma palavra ao seu coração. E queridos, a palavra de hoje está aqui em 2 Pedro. 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 18, que nos diz: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E amados, eu quero compartilhar com a igreja o tema crescendo na graça e no conhecimento. Crescendo na graça e no conhecimento. E queridos, esse verso vai encerrar uma exortação apostólica com um chamado profundo ao amadurecimento espiritual. E amados, Pedro não apresenta a vida cristã como estática, mas como um movimento contínuo de crescimento, cujo centro não é o homem, mas Cristo. E queridos, quando ele nos diz aqui, crescei na graça, não sugere que a graça possa ser aumentada em sua essência, mas que o cristão, que a igreja, o crente, deve crescer na sua experiência com Deus. E amados, a vida cristã começa e permanece totalmente dependente da graça soberana de Deus. Pois é essa graça que sustenta, que corrige, como também fortalece a igreja. E queridos, aqui se revela que toda maturidade espiritual nasce da consciência de que não há avanço cristão fora dessa graça que primeiro nos alcançou. E queridos, o crescimento, portanto, não é uma autonomia, mas é um aprofundamento de uma dependência. O crescimento aqui, queridos, não é meramente intelectual, mas esse crescimento que Pedro sugere é relacional, é pactual, é transformador. E amados, conhecer a Cristo é ser conformado a Ele, é compreender a sua obra, é glorificar seus atributos e viver a sua vontade revelada. E esse conhecimento, queridos, vai impedir o engano espiritual, como também proteger a fé de desvios. Pois, amados, quanto mais Cristo é conhecido, mais ele se torna suficiente e haverá menos espaço para ilusões do ego, como também doutrinas vazias. E o final ele termina com uma doxologia. A ele seja glória. Ou seja, aqui
Pedro revela o propósito de todo conhecimento: a glória de Cristo. O crescimento cristão, queridos, não visa a exaltação pessoal, mas a manifestação da supremacia do Filho de Deus. Pois, queridos, toda verdadeira maturidade espiritual vai terminar em adoração. O crente amadurece quando entende que tudo começa em Cristo, é sustentado por Cristo e termina para a glória de Cristo. A vida cristã, amados, é uma jornada de crescimento contínuo na graça que salva e também no conhecimento que transforma. E todas essas coisas, tanto o conhecimento como o crescimento, ambas são centradas na pessoa de Cristo. Por isso, queridos, não há maturidade espiritual fora dessa centralidade. Pois fora da centralidade de Cristo, vai restar apenas uma religiosidade vazia. Sendo assim, amados, em primeiro lugar, dependa diariamente da graça, não do seu próprio desempenho. Ou seja, devemos reconhecer que a maturidade espiritual não nasce de esforço humano, mas nasce da ação contínua da graça de Deus que sustenta a igreja em sua caminhada. Em segundo lugar, devemos buscar o conhecimento vivo de Cristo, não apenas informações bíblicas. Ou seja, devemos nos aproximar das Escrituras não para acumularmos dados, mas para sermos transformados em caráter, na nossa mente, como também na vontade segundo Cristo. E em terceiro e último lugar, devemos viver com o fim correto, a glória de Cristo. Por isso devemos reavaliar nossas motivações espirituais, porque o verdadeiro crescimento espiritual é aquele que vai diminuir o nosso ego e aumentar a exaltação a Cristo em todas as áreas da nossa vida. Pois esse, queridos, é o crescimento na graça, como também no conhecimento. Amém? Curva a sua fronte. Vamos orar. Pai maravilhoso, ao Senhor louvor, glória e exaltação. Nos leva a te conhecer, Senhor. Te conhecer crescendo na graça, no conhecimento, por meio da oração, da adoração a Ti somente, do louvor, da leitura da Tua palavra, para que conheçamos o Senhor mais profundamente, Senhor. Pois esse é o desejo do nosso coração, é o desejo deste meu irmão, é o desejo dessa minha irmã, crescer, Senhor, crescer em maturidade espiritual, crescer à medida do varão perfeito, que é o Teu Filho Cristo Jesus. Pai Santo, eu te engrandeço pela vida deste irmão, desta irmã, eu te engrandeço por toda a sua casa e sua família. Eu te engrandeço também por esse dia, pela minha casa e pela minha família, em nome e para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais, com reflexões para a vida.